Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos falar hoje sobre a grande pesca. Repita assim comigo: a grande pesca. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos aqui. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou aqui na tela. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Peça para o Senhor falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, ela nos conforta. A Tua palavra, Senhor, corrige a rota. A Sua palavra, meu Deus, ela é eficaz, ó Pai, para, meu Deus, nos sustentar, para nos corrigir, ó Pai, para chamar a nossa atenção na justiça do Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai, que todos que aqui estão, aqueles que nos acompanham de casa, Pai, sejam edificados nesta noite, ó Pai, através desta palavra. Senhor, usa a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, que da minha boca saia apenas aquilo que o Teu Espírito quer falar a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja, que todos nós sejamos transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. O texto que nós lemos aqui fala a respeito de uma segunda grande pesca que aconteceu com os discípulos de Jesus. Porque a primeira aconteceu lá no começo, quando Jesus estava escolhendo os 12. Lá no começo havia acontecido uma pesca maravilhosa. Mas aqui é a segunda grande pesca. Nós lemos aqui no texto e é fácil de entender que depois destas coisas, que coisas? Depois de Jesus ter aparecido aos discípulos, depois do quê? Depois dele haver morrido, depois de Jesus ter sido sepultado, depois de ter passado o 3º dia, o domingo, o dia de hoje, e Jesus ter ressuscitado dentre os mortos.
Ele apareceu como no louvor aqui, que foi cantado, às mulheres que haviam ido até o sepulcro para tratar do corpo de Cristo, como nós fizemos hoje no culto pela manhã. Foi algo especial, no culto das 6 horas da manhã. Como depois Jesus apareceu na casa onde os discípulos estavam trancados, a estes que aqui estavam, e lá dentro da casa ele falou com os discípulos e deu instruções a eles. E então os discípulos na praia estavam e eles decidem pescar. Pedro fala assim: eu vou pescar. E todo mundo fala: vou pescar também. Eu acho um pouco estranho que depois de 3 anos caminhando com Jesus, depois deles terem visto Jesus morrendo, sofrendo o que sofreu, ressuscitando dentre os mortos, se revelando a eles e dando instruções a respeito do porquê daquelas coisas, tendo sobre eles orado e os abençoado, mesmo assim, eles ainda quiseram voltar ao antigo ofício deles, a pesca. Eles ainda assim voltaram a fazer as coisas que eles faziam antes de terem se encontrado com Jesus. E parece estranho isso, mas muitas vezes, é isso que nós mesmos fazemos. Nós conhecemos a Jesus, nós recebemos a mensagem da cruz, a mensagem da salvação em nossas vidas. Nós entendemos que a morte de Cristo foi para que as nossas vidas fossem transformadas. A gente compreende que a ressurreição dele dos mortos estava declarado milhares de anos, centenas de anos antes na própria palavra de Deus, dizendo que ele viria dessa forma, que era necessário que ele morresse e que ele ressuscitaria. E mesmo depois de tudo isso acontecendo na nossa vida, a gente descobrindo todas essas coisas, às vezes a gente volta aos velhos hábitos. Às vezes a gente volta a fazer as coisas que a gente fazia antes de conhecer Jesus. Pastor, e o que é dessas vidas? Nós precisamos ver o exemplo bíblico. Os discípulos que andaram com Jesus, caminharam com Jesus, comeram com Jesus, aprenderam do próprio Jesus, eles voltaram ao que eles faziam antes. Por que que nós, meros mortais, não podemos fazer isso? Não quer dizer que nós não podemos, mas quero dizer que às vezes acontece. E o que fazer nesse caso? Porque às vezes eu vejo pessoas que elas falam assim: eu não sei se eu devo me batizar. E é uma conversa tão fiada, é uma enganação tão grande, que pessoas que se diziam de Deus, enganaram o próprio povo de Deus. E a gente vê Satanás entrando no meio das igrejas e implantando mentiras. Porque o que a palavra de Deus diz? Que quando estes mesmos homens, mais para frente na história, eles falavam de Jesus, no momento em que as pessoas recebiam Jesus no coração, na primeira oportunidade elas desciam as águas do batismo. Um caso que Pedro pregou, mais de 3.000 pessoas naquele mesmo dia foram batizadas. Um outro caso, onde os 2 apóstolos estavam na prisão cantando, louvando ao Senhor, encarcerados, presos com algemas, houve um grande terremoto, e aí o guarda ficou desesperado, porque ele falou: vão me matar, porque eu deixei os presos fugirem. E os apóstolos que estavam presos acalmaram o coração daquele homem, e pregaram Jesus para ele, falaram de Jesus para ele, na casa dele. Tanto é que ele levou eles para casa para
fazer o curativo nas feridas, dos açoites. Aquela família, ainda de madrugada, eles desceram as águas do batismo. E nós precisamos entender que a palavra de Deus é que nos dá a direção, e não doutrinas de homens. Então, quando falam uma mentira para você, você precisa estar alicerçado na verdade. Você precisa conhecer a verdade. A própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos o que é verdadeiro, simplesmente o que é mentira, a gente já percebe na hora. É a mesma coisa uma pessoa que ela é especialista em descobrir notas falsas. Já viu gente assim? Especialista. Gente que é especialista. Sabe o que essas pessoas estudam? Muita gente acha que essas pessoas estudam a nota falsa. Não. Elas estudam a nota verdadeira. Todos os detalhes. Minuciosamente como é uma cédula verdadeira. Por quê? Aquela que está diferente, ela não é verdadeira. Compreende isso? Você não precisa estudar o que é errado. Basta você saber o que é certo, para distinguir o que é errado. Então a gente ganha tempo, porque a gente conhece a verdade, e a verdade faz de nós livres. E é tão simples, e lá fora complicam tudo. Complicam tudo. E o que fazer quando alguém volta a errar? Porque quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, desce as águas do batismo, e aí é um peso que homens colocaram. Porque quando eu quis me batizar pela primeira vez, eu falei para o meu amigo, eu falei: eu vou me batizar. Ele falou: o que você vai fazer? Eu falei: meu Deus, falei alguma coisa errada. Eu falei: eu acho que eu vou me batizar. Eu já não tinha mais certeza, eu já estava achando. Ele falou: ó, você tem que saber muito bem o que você vai fazer. Eu falei: meu Deus do céu, será que eu tomei uma decisão errada? Você quer saber, irmãos, eu não me batizei, porque, perdão da palavra, um desgraçado colocou medo em mim. Eu levei mais de 1 ano e meio para ouvir a verdade a respeito de Jesus e descer as águas do batismo. E se naquele 1 ano e meio eu tivesse morrido? E se naquele 1 ano e meio Jesus tivesse voltado? Eu falei: eu acho que eu não vou não. Larguei mão, falei: não vou nesse treco não. Perigoso, do jeito que ele me falou, parece que eu vou descer no fogo do inferno. Eu fiquei com medo. E as pessoas colocam um peso que não existe. Quando nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós tomarmos a decisão de viver uma nova vida, nos faz livres. E fazer de nós livres é o papel de Jesus. Foi por isso que Ele morreu, ressuscitou. Foi por isso que Ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos estar livres. E quando nós somos livres, não há peso. Quem está livre não tem peso. E pastor, e se eu errar depois? Irmão, você vai errar. Coloca uma coisa na tua cabeça: você vai errar. Pastor, que dia que o senhor se tornou santo? Que o senhor nunca mais pecou? Não chegou ainda. Só quando estiver na glória. Porque enquanto nós estamos na terra como homens, como mulheres, nós somos pecadores. Entendeu isso, pecador? Fala amém, pecador. Amém. Nós somos pecadores. Mas uma coisa é nós querermos viver chafurdando na lama, outra coisa é nós não querermos mais a lama. E nós não queremos, mas às vezes a lama bate em nós. E aí, o que faz? Toma banho, tira a lama, se arrepende, não erra mais. E a nossa vida é assim, um dia após o outro, deixando de errar. Não tem uma frase que eles falam aí fora? Falei, está falado e não se fala mais nisso? Já ouviram isso? Quem já ouviu?
Então é assim, pequei, está pecado, não se peca mais nisso. Errei, está errado, não se erra mais nisso. Por aí falam que é errando que se aprende. A gente aprende errando, sim ou sim? Vou facilitar para você. A gente aprende errando. A gente aprende com os erros dos outros, sim ou sim? Aprende. Mas a nossa vida toda, fala para quem está do seu lado, a sua vida toda é um aprendizado. A gente aprende todos os dias. A gente aprende a vida toda. Então tira esse peso das suas costas, que alguém quis colocar. Quem põe peso em alguém é o diabo, que gosta de pôr carga nas costas dos outros. Jesus disse, tomai de mim o jugo, entra comigo nessa. Jesus falou, vem comigo, porque o meu jugo é suave, a direção que eu dou ela é suave, a orientação que eu dou ela é fácil, e o meu fardo é leve. Então tira esse peso das suas costas. E aqueles homens voltaram a fazer o que eles faziam antes. E Jesus precisou dar um jeito ali. E olha só, eles pescaram a noite inteira, porque o trabalho do pescador é durante a noite, a madrugada. Pescaram a noite inteira e nada pegaram, nada encontraram. E então, eles veem um homem na praia e não reconhecem que é Jesus. É como o louvor que nós cantamos. A mulher viu o jardineiro e perguntou onde estava o Senhor. O jardineiro era o próprio Jesus. Ela não reconheceu, ela reconheceu a voz dele. E aqueles homens não reconheceram que aquele homem era Jesus. E aquele homem perguntava se eles tinham alguma coisa para comer. Eles falam, não, a gente não pegou nada, não tem nada para comer. E Jesus fala para eles, então, lança a rede lá à direita, que vocês vão encontrar peixe. E o que aqueles homens fazem? Jogam a rede à direita do barco, e a rede vem cheia. E então, eles se dão conta, é o mestre, é o Senhor. Eles se lembram daquela pesca que tinha acontecido há 3 anos antes, quando eles foram chamados por Jesus. Eles se lembram daquele momento, eles falam, é Jesus. Então eles se apressam a sair dali, Pedro corre na frente, e ele volta para puxar a rede. E quando eles chegam na praia, já tinha peixe pronto, e pão pronto. Estava tudo pronto ali. Jesus, ele não precisa que ninguém vá pescar para ele preparar algo. Jesus já tinha preparado pão e peixe para servir para eles, que também não tinham nada para comer. E eles, a palavra diz que eles não ousavam perguntar se era Jesus, porque eles tinham certeza que era Jesus que estava ali sentado com eles. Irmãos, quando Jesus dá a direção, a bênção que é entregue na sua mão, ela é grande. Quando a gente resolve fazer por conta, do jeito que a gente quer, longe da direção de Jesus, longe de Jesus, a gente não consegue nada. Aqueles homens pescaram a noite inteira, não conseguiram nada. Uma instrução de Jesus, fala assim comigo, basta uma instrução de Jesus. Uma única instrução dele, fez com que eles tivessem uma grande pesca. E aí um monte de gente fica fazendo conjecturas do que são os 153 grandes peixes, porque significa isso, significa aquilo. Irmãos, quando a pesca ela era feita num conjunto de pessoas, os peixes eram contados para dividir entre os pescadores. Irmãos, vamos parar de complicar as coisas, simplifica a bagaça. Simplifica o negócio. Tem gente que quer fazer misticismo com um número. Simples. Eles contaram porque eles ficaram impressionados com o tamanho dos peixes. E contaram para dividir entre eles, porque ainda a ficha não tinha caído. Fala, a ficha caiu para quem tem menos de 20. Sabe nem o que é, né? Do orelhão que você punha a ficha lá. Sabe nem o que é orelhão.
Oh meu Deus, porque não tinha ainda acordado para a vida, não sabia do que estava acontecendo. A gente vai revelando a idade, fica chato isso, fico constrangido. Mas Jesus dando a direção, tudo acontece bem. E quando eles chegam na praia, contaram os peixes, se assentaram com Jesus, e Jesus serviu para eles o pão, e serviu para eles o peixe. E eles estavam ali comendo com Jesus. Quando o Senhor, Ele entra na nossa vida, quando nós permitimos que Ele entre na nossa vida, porque é uma decisão pessoal, quando nós deixamos Ele fazer parte da nossa vida, tudo é transformado, tudo se transforma, as coisas vão bem, tudo melhora. Em Isaías capítulo 64, versículo 4, se você quiser abrir na sua Bíblia aí, abra, diz assim: porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Em nenhum momento da história se viu, se ouviu falar, se observou a respeito de um Deus que trabalha por aqueles que nele depositam a sua confiança. Deus é assim. Ele trabalha para as nossas vidas serem abençoadas. E há pessoas que servem outros deuses, e aí são os deuses de mentira, os espíritos pagãos imundos. E o servir esses deuses, que são chamados de deuses, mas na verdade são demônios, é só servir, é só entregar, é escravidão, é o jugo pesado, é o fardo de ser um carregador de cargas. Mas na própria palavra de Deus, Isaías 64, 4, desde a antiguidade, não se viu, não se ouviu falar, não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor trabalha por nós, é o Senhor quem faz. Fala para essa pessoa que está do seu lado: é o Senhor quem faz. Jesus teve um encontro com aqueles discípulos e Jesus falou: eu vou provar mais uma vez para eles que eu sou Deus. O que eles estão fazendo? Voltando às velhas coisas. E às vezes a gente deixa coisas como que guardadas numa gaveta, para a gente voltar atrás. Às vezes, e Deus está falando com algumas pessoas aqui, fortemente, para largar as coisas que ficaram guardadas, como que se fosse uma segurança, algo, não, eu preciso voltar, se eu não der certo aqui, eu vou voltar lá. Tem uma história que eu já contei, e eu vou contar de novo, de um exército e um general, que eles precisavam enfrentar um grande exército inimigo, muito maior que eles, e era numa ilha. E essa história, ela é verdadeira, irmãos, depois você procura lá no Google. E eles iam atravessar uma ponte, tinham atravessado uma ponte de madeira, para aquela ilha, uma ponte bem longa, e aquele general para depois da ponte e fala para o exército dele: queimem a ponte. Mas general, a gente está entrando aqui na ilha, nós vamos lutar contra esse exército que é muito maior que nós. Se a gente queimar essa ponte, a gente não consegue sair daqui. E o general fala: queimem a ponte, porque ou nós morremos aqui, ou nós vamos derrotar esse exército. Mas voltar para trás, retroceder de forma alguma. O meu pai falava assim: se você for para trás, é para você pegar impulso, é só para pegar impulso.
Ir para trás é só para você pegar impulso, para você ir mais longe. Então, o que ficou para trás, queima isso da sua vida. Larga isso da sua vida. Deixa de lado. Esquece de uma vez e segue a sua vida em frente. Mas aqueles homens tinham voltado. E Jesus promoveu um encontro ali. O que Jesus fez lá no começo, Ele falou: eu vou fazer de novo, para que eles vejam e entendam de uma vez por todas que eu sou Deus. E naquela grande pesca que eles tiveram, que eles ficaram maravilhados, eles acordaram para a vida. Eles viram quem era Jesus de verdade. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, abra sua Bíblia aí. Apocalipse 3, 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo. Está batendo na porta do seu coração, está batendo na porta da sua casa. Ele quer entrar na sua casa, na sua vida, na sua família. Ele quer fazer parte da sua história. Ele quer transformar a sua história. Mas aquele que abre a porta, e Jesus, ele fala que ele entra na casa, e ele vai cear com essa pessoa, ele vai se assentar à mesa para comer junto. E aqui existe algo fascinante. Eu falei nos 2 cultos de manhã, quando a gente quer conhecer alguém, a gente precisa, como dizem por aí, comer pelo menos 1 quilo de sal junto. Não é assim que dizem por aí? É ou não é? Quem já ouviu isso? É, os mais velhos. Agora os mais novos também já ouviram. Pronto, agora iguala tudo. Mas quando a gente quer conhecer alguém, nós precisamos passar tempo juntos. Comer 1 quilo de sal junto é eu preparar uma comida, é eu preparar muitas refeições para nós comermos juntos. Compreende isso? Quantas refeições você prepara com 1 quilo de sal? Um monte, não é? Um monte. Então, para você conhecer alguém, você precisa passar tempo com essa pessoa. Para você se aproximar de alguém, você precisa passar tempo com essa pessoa. Vez ou outra, eu e a pastora, a gente convida um casal, uma família para sair para comer uma pizza, para comer um salgado, para comer um lanche junto, lambuza a mão, todo mundo junto, tá tudo certo. Para a gente estar um momento juntos. E a gente consegue passar ali alguns momentos conversando, brincando, conhecendo um pouco mais um ao outro. E é assim que a gente cresce, juntos. Fala para quem está do seu lado, é assim que a gente cresce, juntos. É assim. Mas quando Jesus quer trazer os discípulos para perto, o que ele faz? Uma refeição. Ali na praia, Jesus prepara uma refeição. Uma refeição. Para se assentar com os seus discípulos. Para ter uma conversa descontraída. Para eles entenderem, mais uma vez, que Ele é Deus. Para eles entenderem mais uma vez que Ele é Senhor. Jesus promove um momento juntos. Esse momento que você está aqui, foi o próprio Deus que promoveu para você. Você não está aqui porque você recebeu um convite. Você não está aqui porque, eu achei que eu tinha que ir na igreja hoje. Coloca uma coisa no teu coração. Você estar aqui hoje é trabalho do Espírito Santo na sua vida. O próprio Deus te trouxe hoje aqui para você se assentar com Ele e comer daquilo que Ele vai te servir, está te servindo hoje.
uma refeição. O Senhor está te servindo hoje uma refeição bem preparada. Preparada pelo próprio Deus, para você sair daqui alimentado por Ele. É isso que você está fazendo aqui hoje. Você está sendo alimentado pelo Senhor. E Jesus prepara essa mesa, hoje aqui, para te conhecer um pouco melhor. Para que você conheça um pouco melhor Jesus. Para que você saiba de uma vez por todas que Ele é Deus. Que é Ele quem faz a diferença na sua vida. Naquele dia, aconteceu uma grande pesca. Fala comigo assim, uma grande pesca. Mas não foram aqueles 153 peixes que foram pescados. A grande pesca que aconteceu naquele dia, foram aqueles discípulos, que estavam quase se perdendo, que Jesus trouxe eles de volta, e aqueles homens, direcionados pelo Espírito Santo, transformaram toda a história da humanidade, até os dias de hoje. Hoje nesse lugar, Jesus está promovendo uma grande pesca, está levantando homens e mulheres, que vão fazer total diferença nessa cidade, está levantando famílias, que vão fazer total diferença na história de Rio das Pedras. Pastor, quem são essas pessoas? Você. Aponta para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você quer saber quem é que vai fazer a diferença? Eu vou te falar quem vai fazer a diferença. Sou eu. É você quem vai fazer a diferença.